Lewis Hamilton está no olho de um furacão dentro da Ferrari. Rumores, tensão nos bastidores e uma pressão que só cresce a cada corrida fazem parecer que o sonho vermelho pode estar desmoronando. E desta vez, o problema não é apenas o carro, é o ambiente. Fontes internas, declarações públicas e até ex-pilotos como Jaime Alguersuari apontam para algo maior. Um Hamilton estressado, desconfiado e cada vez mais distante da tranquilidade necessária para buscar vitórias. No meio disso tudo, surge a suspeita que poderia abalar qualquer equipe. Estaria o engenheiro de corrida de Hamilton sabotando suas chances, favorecendo a ideia de um retorno de Carlos Sainz à Ferrari? Hamilton foi direto na entrevista. Negou essa teoria conspiratória, mas deixou escapar um tom de desconfiança que poucos ignoraram. Cada piloto precisa de informações diferentes. Todo piloto, sabe, como o George, por exemplo, gosta de muita informação, ou gostava quando eu corria com ele. Para mim, não preciso de tanta informação assim. Às vezes pode ser demais e sobrecarregar. A relação entre Bono e eu levou anos para crescer. Demorou muito para a gente se entender, porque ele trabalhou com outros pilotos que queriam informações diferentes. Então, aos poucos, tentativa e erro, você testa coisas diferentes e acaba se ajustando. Ricciardo e eu nos damos super bem. Tive que passar essas informações no cockpit e lidamos bem com mais de 90% delas. Depois a gente conversou e falou: olha, isso eu precisava e isso não. E ele: tranquilo. Na próxima fazemos diferente. E é assim que não entendo por que tanta negatividade. Porque se você for ver, não foi uma pergunta negativa. Não tô falando de você. Mas a mídia em geral tem falado disso e eu fui educado. Sempre disse por favor no final, mesmo correndo. Outros pilotos são super vocais, quase abusivos com engenheiros, levam bronca há anos. O meu nem levou bronca e teve gente bem rude sobre como falamos, então Enfim, é algo que se aprende com o tempo. De corrida em corrida, vamos ficar mais fortes juntos. Isso é o mais importante. As rachaduras começam a aparecer. Quando um piloto do calibre de Hamilton sente que não está 100% apoiado, o efeito pode ser devastador, não só para ele, mas para toda a estrutura que deveria sustentá-lo. E enquanto as dúvidas se acumulam, uma certeza paira no ar. Imola pode ser o começo de uma guerra interna muito maior do que o público imagina. Sainz na espera. Enquanto a tensão aumenta dentro da Ferrari, outro nome volta a ganhar força nos bastidores: Carlos Sainz. Segundo rumores apurados nos paddocks da Fórmula 1, Sainz pode retornar à equipe italiana mais rápido do que muitos imaginam. E para surpresa de alguns, o espanhol nunca cortou completamente seus laços em Maranello. Enquanto Hamilton luta para se encaixar e Leclerc consolida sua posição, Sainz observa de longe. Um piloto que conhece o terreno, que já entregou vitórias para a Ferrari e que, para muitos, poderia trazer a estabilidade que falta neste momento caótico. Se Hamilton seguir tropeçando e Leclerc não conseguir carregar sozinho o peso da escuderia, uma troca ousada poderia ser o movimento que poucos esperam, mas que a Ferrari poderia considerar. Em uma temporada imprevisível como 2025, o improvável se torna possível em um piscar de olhos. Será que Carlos Sainz será a carta escondida que mudará tudo no tabuleiro vermelho? As entrevistas de Hamilton nas últimas semanas deixaram claro: o heptacampeão mundial não está apenas se adaptando ao SF25. Ele está lutando contra uma maré invisível. Na Arábia Saudita e no Bahrein, suas declarações soaram como alertas silenciosos. Hamilton falou de uma temporada dolorosa, de um carro estranho e de uma falta de solução à vista. Cada palavra parecia pesar toneladas sobre o projeto Ferrari. É nesse cenário que Jaime Alguersuari arriscou sua opinião no podcast The Afterlap. O ex-piloto da Red Bull afirmou que sente que Hamilton não terminará seu ciclo com a Ferrari. Segundo ele, Lewis já venceu tudo o que podia e talvez tenha chegado ao ponto de dizer basta. E enquanto a Ferrari corre para melhorar o carro, a sombra do passado recente pesa. O time não conquista um título de pilotos desde Kimi Räikkönen, em 2007. Alguersuari foi direto: a Ferrari não é mais uma equipe vencedora. Com McLaren e Red Bull em ascensão, o sonho vermelho de Hamilton já começa a mostrar rachaduras antes mesmo de completar seu primeiro ano.
A questão agora não é mais só de performance, é de sobrevivência emocional. A lealdade de Vasseur posta à prova. Em meio ao turbilhão de críticas e incertezas, uma voz se levantou para proteger Hamilton. Fred Vasseur, o chefe da equipe Ferrari. Com a autoridade de quem conhece Hamilton desde os tempos de Fórmula 3 e GP2, Vasseur não hesitou. Após o GP da Arábia Saudita, declarou à mídia, incluindo o planf1.com, "Estou 2000% com ele." Vasseur garantiu que o potencial de Hamilton ainda está presente, citando como exemplo o brilho que o britânico demonstrou na China e no Bahrein. Mas também reconheceu: o equilíbrio do carro ainda não está no ponto ideal, e a forma como Hamilton trabalha com os pneus ainda precisa ser refinada. A lealdade de Vasseur é real, mas no paddock, todos sabem que lealdade sem resultados tem prazo de validade, e Hamilton, sétimo no campeonato de pilotos, 2 posições atrás de Leclerc, sente o relógio correr contra ele. Imola não será apenas uma corrida para a Ferrari, será um teste de fé entre Hamilton e a equipe que jurou ajudá-lo a fazer história. Mas em Maranello, fé sem vitórias rapidamente vira fumaça. Lewis Hamilton sempre foi um mestre da adaptação. Mudanças de regulamento, novos pneus, carros imprevisíveis, nada parecia abalar seu talento. Mas na Ferrari, algo é diferente. O SF25 continua parecendo estranho, nas palavras do próprio Hamilton. A sensação de pilotar este carro está longe de ser natural para ele. Em entrevista ao planetf1.com, o britânico revelou detalhes preocupantes. Depois de mais de uma década sem usar técnicas como freio motor para virar o carro, ele agora precisa reaprender movimentos que pareciam esquecidos. Ele fala sobre janelas de equilíbrio maiores do que está acostumado, freios que reagem de forma inesperada, ajustes internos que exigem mais estudo e paciência. Cada volta que deveria consolidar confiança gera mais perguntas. Cada corrida que deveria trazer evolução termina com mais dúvidas. E na Fórmula 1 moderna, onde cada décimo de segundo define carreiras, o luxo de um longo período de adaptação pode custar caro demais. Será que Hamilton conseguirá vencer o carro antes que o carro vença sua paciência? O motor Ferrari, um inimigo ou um aliado? Quando se fala da adaptação de Hamilton à Ferrari, muita gente pensa apenas no chassi, na aerodinâmica, na filosofia de equipe. Mas existe outro fator crucial: o motor. Valtteri Bottas, seu ex-companheiro de Mercedes, conhece bem essa transição. Em entrevista ao Automoto Week, Bottas explicou que, apesar de diferenças mínimas na dirigibilidade, o motor Ferrari não é um monstro indomável. Segundo ele, o maior desafio é gerenciar as nomenclaturas e comandos internos. Mas depois que se aprende o básico, tudo flui sem grandes traumas. Ou seja, o motor em si não deveria ser o obstáculo principal para Hamilton. O problema pode estar muito mais na integração de todos os sistemas, freios, downforce, distribuição de peso, do que na potência bruta do V6 italiano. Isso reforça a ideia de que o que trava Hamilton é algo mais profundo, uma questão de química com o carro. Uma luta silenciosa para encontrar um ponto de equilíbrio que ainda parece distante. E enquanto Leclerc se sente cada vez mais à vontade, Hamilton ainda procura respostas a cada curva. Quantas corridas mais ele terá antes que a pressão o sufoque? Se adaptar a um novo carro já é difícil. Agora imagine ter que se adaptar também a uma nova cultura, a um novo jeito de viver a Fórmula 1. Bottas foi claro. A cultura italiana é completamente diferente da cultura anglo-germânica da Mercedes, disse ele ao Automoto Tweet. Na Mercedes, Hamilton era parte de um sistema quase perfeito, focado em precisão milimétrica, disciplina e lógica fria. Na Ferrari, encontrou paixão, emoção e decisões muitas vezes impulsivas, moldadas tanto pela tradição quanto pela pressão popular. Essa diferença cultural não aparece nas estatísticas, mas se sente em cada briefing, em cada reunião, em cada conversa pelo rádio. Hamilton, acostumado ao controle absoluto do ambiente, agora precisa lidar com uma equipe que respira emoção e nem sempre responde da maneira que ele espera. Essa adaptação é silenciosa, invisível nas câmeras. Mas talvez seja o maior obstáculo que Lewis enfrenta hoje. Porque na Ferrari, nem sempre basta ser rápido. É preciso aprender a pilotar também a política, o orgulho e a alma vermelha de Maranello. Os testes secretos de Mugello. Enquanto o mundo especulava sobre a crise de Hamilton, a Ferrari agia nas sombras. Longe dos holofotes, a equipe organizou um teste secreto em Mugello.
Nada foi anunciado oficialmente. Os espectadores foram afastados do circuito. A operação foi cercada por um silêncio que dizia mais do que qualquer comunicado à imprensa. No comando do antigo SF-23 estava Antonio Giovinazzi, piloto de testes da Ferrari e íntimo do simulador de Maranello. O objetivo? Resolver a discrepância entre os dados do túnel de vento e o comportamento real do carro em pista. O SF-25, desde seu nascimento, sofre de um mal silencioso, falta de downforce nas curvas rápidas e instabilidade aerodinâmica crítica. Em Mugello, a Ferrari buscou respostas desesperadamente. Não era apenas sobre o carro, era sobre salvar o projeto inteiro. Era sobre dar a Hamilton, e também a Leclerc, a esperança de que algo ainda poderia ser recuperado nesta temporada. Mas será que um teste secreto será suficiente para reverter o curso de uma tempestade tão intensa? O teste secreto em Mugello não foi apenas um movimento estratégico. Foi, na prática, um último suspiro da Ferrari antes do Grande Prêmio de Imola. Com McLaren dominando o início da temporada e a Red Bull ainda uma ameaça constante, a escuderia sabe que não há mais espaço para erros. Se o novo pacote aerodinâmico não funcionar, o sonho de título pode morrer antes mesmo da metade do campeonato. As informações internas revelam que o foco principal do teste foi estabilizar o downforce em curvas de alta velocidade, justamente onde Hamilton mais sofre. Os dados coletados agora alimentam um projeto de atualização que será revelado em Imola e posteriormente em Barcelona. O clima dentro de Maranello é tenso, silencioso e carregado de expectativa. Os engenheiros sabem que uma falha pode custar empregos. Os pilotos sabem que uma falha pode custar suas carreiras. E Hamilton? Ele sabe que cada corrida sem progresso é mais um prego no caixão do sonho vermelho. Será que a Ferrari, com toda a sua história, sua paixão e seus recursos, conseguirá entregar o milagre a tempo? Leclerc, o soldado que já conhece o terreno. Enquanto Hamilton enfrenta um campo minado de adaptação, Charles Leclerc parece cada vez mais confortável no cenário de guerra. Em Jeddah, Leclerc fez o que poucos conseguem na Ferrari. Entregou uma corrida perfeita, volta após volta, estratégia limpa, sem erros, sem dramas. Enquanto Hamilton lutava contra o carro, Leclerc pilotava como quem já domina todas as armas do SF-25. E ele foi claro nas entrevistas. Estou seguindo o caminho que definimos há 3 semanas e nunca me senti tão confortável com o carro. Essa confiança de Leclerc é um recado silencioso para a equipe e também para Hamilton. Enquanto um piloto pede paciência e mudanças, o outro mostra resultado, consistência e confiança. E na Fórmula 1, resultados falam mais alto do que intenções. Será que a Ferrari, pressionada pela necessidade de vitórias, acabará apostando todas as suas fichas no soldado que já conhece o terreno? Ou ainda terá coragem de esperar Hamilton encontrar seu caminho? Dentro dos boxes da Ferrari, as comparações se tornaram inevitáveis. E, infelizmente para Hamilton, os números não mentem. Até agora, ele não conseguiu terminar uma única corrida à frente de Leclerc. Na classificação, as diferenças chegam a meio segundo em pistas como Bahrein e Jeddah. Uma eternidade em um grid tão competitivo. A cada domingo, o abismo entre os dois pilotos parece se alargar. E mais do que isso, começa a criar um desconforto dentro da própria equipe. É natural. Quando um piloto entrega resultados consistentes e o outro tropeça, a balança interna de prioridades começa a pender. Os recursos, as atenções, os esforços de engenharia, tudo pode mudar de foco em silêncio. A Ferrari ainda declara apoio público total a Hamilton, mas até quando? Até quando será possível ignorar que hoje Leclerc é quem carrega a esperança da escuderia? Será que Hamilton ainda conseguirá virar o jogo antes que a hierarquia silenciosa se torne oficial? O que acontece entre Hamilton e Leclerc vai muito além do cronômetro. Não é apenas quem é mais rápido, é quem consegue moldar a Ferrari ao seu redor. Na Fórmula 1 moderna, vencer não é só sobre ser veloz aos domingos. É sobre construir a equipe em torno de si. Engenheiros, estrategistas, lideranças invisíveis. É sobre influência. E nesse aspecto, Charles Leclerc tem uma vantagem natural. Ele é o rosto da Ferrari há anos. Ele fala a língua da equipe, literal e emocionalmente. Ele é o garoto da casa. Hamilton, por mais lendário que seja, ainda é o forasteiro. O ícone inglês tentando se enraizar em um terreno profundamente italiano. Essa batalha silenciosa, essa guerra de bastidores, pode ser tão decisiva quanto qualquer duelo em pista. Porque no final, a Ferrari, como toda grande instituição,
acabará priorizando quem lhe parece mais confiável na tempestade. Hamilton ainda pode conquistar a pista. Mas será que ele terá tempo suficiente para conquistar o coração de Maranello? A Fórmula 1 é cruel com quem hesita. E no meio dessa guerra silenciosa na Ferrari, os rivais observam, prontos para atacar. A McLaren, com um projeto mais estável, já abriu uma vantagem considerável. A Red Bull, mesmo enfrentando seus próprios desafios, continua perigosa em qualquer pista aberta. Enquanto isso, a Ferrari sabe que o tempo está se esgotando. As atualizações prometidas para Imola e Barcelona não são apenas uma evolução técnica. São a última chance de impedir que 2025 se torne mais um ano de promessas vazias. Hamilton, carregando o peso de sua lenda, também sabe disso. Cada erro, cada falha, cada atualização que não entrega resultado aumenta a pressão. Não apenas sobre o carro, mas sobre sua própria decisão de vestir o vermelho. Porque no final, a Fórmula 1 não espera. Ou você reage rápido, ou é esquecido. Será que a Ferrari conseguirá aproveitar essa brecha para renascer? Ou a tempestade engolirá a equipe e seu novo campeão antes que eles percebam? A Ferrari planeja atualizações importantes para Imola e Barcelona. Pacotes que, se funcionarem, podem representar a chance real de salvar a temporada de 2025. Charles Leclerc já se mostra otimista. Segundo ele, o novo spoiler dianteiro e as mudanças no pacote aerodinâmico podem ser o divisor de águas que a escuderia precisa. Tenho seguido na direção certa, disse Leclerc após Jeddah. Se conseguirmos um carro melhor, ainda há muito para disputar. Mas para Hamilton, a esperança vem acompanhada de urgência. Ele não pode esperar pacientemente por 2026. Não pode se dar ao luxo de mais decepções enquanto a história se escreve em volta dele. As próximas corridas decidirão mais do que posições no campeonato. Decidirão quem terá o apoio real da equipe, quem guiará o futuro da Ferrari. E quem ficará para trás como mais uma promessa quebrada. Será que Hamilton conseguirá transformar essa esperança frágil em combustível para a virada? Ou estamos vendo o início de uma separação inevitável? Imola será mais do que um simples grande prêmio. Será a primeira linha de um veredito que já se desenha nos bastidores. Se a Ferrari conseguir encontrar estabilidade com o novo pacote, Hamilton poderá finalmente correr como sabe. A agressividade poderá voltar, a confiança poderá florescer e o sonho de lutar no topo ainda terá fôlego. Mas se o carro continuar traiçoeiro, imprevisível e os resultados permanecerem tímidos, a narrativa mudará. A mídia internacional já está pronta para escrever o erro estratégico de Hamilton. O relógio corre rápido em Maranello. E diferente das corridas, nessa batalha contra o tempo não há segunda chance para corrigir estratégias. A temporada pode ser salva. O orgulho de Hamilton pode ser restaurado. O projeto Ferrari pode voltar a ser temido. Ou tudo pode desmoronar antes mesmo do verão europeu chegar. E você? Acredita que Hamilton e Ferrari ainda podem renascer juntos? Ou acha que já estamos assistindo silenciosamente ao início de uma despedida inevitável? A hora da verdade. Na Fórmula 1, a velocidade é essencial, mas há algo ainda mais brutal: o tempo. Lewis Hamilton não está apenas lutando contra rivais. Ele está lutando contra o relógio, contra a adaptação que não vem, contra a Ferrari que ainda não entrega. Cada volta, cada teste, cada atualização representa muito mais do que segundos no cronômetro. Representa a chance de salvar um legado, ou o risco de vê-lo afundar em silêncio diante dos olhos de todo o mundo. Imola será a primeira resposta. Barcelona poderá confirmar o que todos temem ou o que poucos ousam sonhar. O que está em jogo não é apenas a temporada de 2025, é o futuro de uma lenda. É o futuro da própria Ferrari. E quando a bandeira quadriculada cair, uma pergunta ecoará entre as arquibancadas e nas mentes de milhões de fãs. Será que ainda existe tempo para mudar o destino?